noite a todos, estamos com o programa Me Ligue Que Eu Vou e hoje entrevistaremos um médico colega que sabe muito sobre a beleza tanto das mulheres quanto dos homens e que vai falar um pouquinho mais de como pode-se ficar mais bonito atualmente e as facilidades como isso é feito e pode procurar os profissionais adequados. Vamos à entrevista com o Dr. Vinícius Oliveira. Hoje no programa estamos entrevistando o Dr. Vinícius Oliveira, cirurgião plástico, formado pela Universidade Federal de Ciências da Saúde, Porto Alegre, há 7 anos, profissional já reconhecido no Vale dos Sinos pelo seu trabalho e também com atividades em Porto Alegre. Dr. Vinícius, que motivos o levou a fazer essa especialidade tão procurada hoje em dia pelas mulheres e também pelos homens atualmente? Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer ao Dr. Gelson o convite para participar do programa. A cirurgia plástica, na verdade, foi uma motivação que surgiu no decorrer do curso de medicina, né, quando eu tive a oportunidade de passar pela disciplina e perceber que é uma área que é muito abrangente, né? O cirurgião plástico ele pode atuar tanto na medicina estética, que é a parte com maior visibilidade na mídia do nosso ramo, mas também tem todo um segmento de cirurgias reparadoras, o tratamento dos grandes queimados, enfim, é uma área que nos permite uma diversidade de atuações muito bonita em termos de ajudar o paciente, em termos da abrangência do serviço profissional. E assim, uma curiosidade importante que as pessoas às vezes não têm ideia, quanto tempo leva para ser um cirurgião plástico com todo o conhecimento e reconhecimento da Sociedade Brasileira de Cirurgião Plástico? Essa é uma pergunta importante, porque às vezes os pacientes não têm muito a noção de como funciona a formação médica, né? A formação médica tem um tempo de 6 anos, então é o tempo da faculdade de medicina. A seguir, o cirurgião plástico deve fazer primeiro uma residência de cirurgia geral, que são mais 2 anos como especialista em cirurgia geral, e mais 3 anos de especialização em cirurgia plástica propriamente dita. Então, a formação total é de 11 anos. Se o profissional ainda assim quiser mais alguma área de atuação específica dentro da cirurgia plástica, e geralmente a gente acaba fazendo mais algum tipo de especialização, algum tipo de fellow, alguma coisa no exterior, geralmente a gente procura para se aperfeiçoar na área que tem mais afinidade. Então, são 11 anos pelo menos. Isso é importante, as pessoas, vocês que estão podendo assistir essa entrevista, saberem quanto tempo e qual é o trabalho todo que tem um profissional, né, nos seus estudos para poder dar um bom atendimento às pessoas, né? Mas, doutor, que tipos de problemas, assim, quais são as doenças ou as dificuldades ou até a procura maior pelo seu trabalho aqui? Aqui na nossa região do Vale dos Sinos, pelo tipo de colonização, a colonização germânica, a gente tem uma forte incidência das doenças de pele, né? As lesões de dano solar, as lesões já mais avançadas, em estágio de câncer de pele, é uma das procuras frequentes que a gente tem aqui no consultório em termos de doença, por si falando, né? E quanto às cirurgias da parte estética, não é diferente do restante do país. As cirurgias mais procuradas são a prótese de mama, o aumento das mamas pelo meio do implante de silicone e a lipoaspiração. São as duas cirurgias mais procuradas no consultório. E que tipo de pessoas costumam mais procurar o seu trabalho? Assim, é da classe mais alta, da classe mais média ou da classe mais baixa? Qual é o perfil do paciente que mais lhe procura? O perfil do paciente que procura pelo dano solar, os pacientes que procuram por câncer de pele, por doenças de exposição ao sol, é o perfil daquele trabalhador que trabalha exposto ao ambiente, né? Geralmente o pessoal que teve uma infância na colônia, trabalhando mais na área rural, ou que tem uma atividade que envolva um trabalho de rua, que tem exposição, né?
E já na parte da estética muda um pouco esse perfil, o perfil são mais mulheres na faixa etária, e aí a gente tem 2 picos bem definidos dentro do consultório. É aquela mulher que está na idade adulta jovem, está passando de menina para mulher, em torno de 18 anos a 25 anos, que busca a melhoria de alguma insatisfação do contorno do corpo, e aquelas senhoras que estão passando da faixa etária dos 40 para os 60 anos, aquele meio termo, né, entre a idade adulta e o início da idade madura, onde a paciente quer, então, resgatar algumas coisas que ela foi perdendo ao longo do tempo, em termos de estética corporal ou facial. E assim, qual é a idade mínima que o senhor costuma avaliar para poder fazer uma cirurgia plástica estética? Essa é uma pergunta bem interessante. Na verdade, vai depender muito do tipo de cirurgia. Tá? Exemplificando, assim, cirurgias, por exemplo, de orelha em abano, que é uma coisa frequentemente apresentada já nos primeiros anos de vida. A criança, por volta dos 5, 6 anos, já começa a frequentar a escola, começa a ter os apelidos, começa a ter algum prejuízo de convívio social. Não tem por que a gente submeter essa criança a esse tipo de prejuízo social por mais tempo, quando a gente pode, já pela cirurgia ao redor dos 5, 6 anos, ou seja, no início da idade escolar, então, melhorar esse quadro. Algumas outras cirurgias, como por exemplo o implante mamário de silicone, já exigem um crescimento do corpo maior. A gente recomenda que a paciente tenha pelo menos 18 anos ou então 4, 5 anos após a menarca, que é a primeira menstruação da menina, porque aí ela já vai ter um corpo de mulher já desenvolvido, a mama já vai estar num tamanho natural, um tamanho da idade adulta, né? Antes disso, a gente evita mexer nesse tipo de situação. Até porque a maturidade emocional, né, não só a física, mas a maturidade emocional tem que ser levada muito em conta em função dessa preparação à cirurgia, né? Exatamente. A gente nota seguidamente meninas mais jovens chegando motivadas ou por uma amiga, ou por um namorado, ou por um ex-namorado, achando que vai recuperar o namorado em função de uma cirurgia. Não é por aí, né? A cirurgia plástica estética é uma cirurgia de autoindicação. O paciente tem que ver a necessidade daquela melhoria ou da adequação daquele problema que ele incomoda e, a partir daí, procurar o profissional para realizar o procedimento. Isso vai ser, geralmente, a partir dos 18 anos, 20 anos, quando realmente a pessoa adquire uma maturidade emocional já mais condizente com o quadro. E tem, assim, uma cirurgia muito comum hoje, que é aquela cirurgia abdominal, quando as mulheres fazem um regime e sobra pele no abdômen. Como é que está essa procura e a indicação dessa cirurgia? Essa cirurgia, o termo técnico que a gente usa é abdominoplastia, né? Também, não é a mais procurada, mas está entre as cirurgias mais frequentes no consultório do cirurgião plástico. É uma cirurgia que visa exatamente isso, corrigir os danos de pele e de contorno corporal da região do abdômen. Geralmente as pacientes são pacientes já na faixa etária dos 30 a 50 anos, pacientes então que já tiveram a sua prole ou que tiveram algum tipo de mudança do corpo. A gente tem visto um crescente número de pacientes que são oriundos da cirurgia da obesidade, ou seja, aqueles pacientes que perdem grande quantidade de peso, 40, 50 quilos, e não tem como se perder peso dessa maneira sem ficar com alguma sequela em termos de sobra de pele. Esse tipo de paciente é o paciente candidato ideal para essa cirurgia de contorno corporal da região do abdômen. Porque existe muitas mulheres jovens, né, que têm um aumento de peso rápido por um ou por outro motivo, né, clínicos até, que acabam aumentando de peso e depois querendo voltar a uma situação de peso melhor, uma elegância mais adequada. E acabam até fazendo a cirurgia de redução de estômago, né, bariátrica, e acabam caindo nesse tipo de situação. Mas jovens ainda, né, tem muitas mulheres jovens, até antes dos 30 anos. Isso já é indicado fazer essa cirurgia? Tem sim, não só mulheres, tem mulheres e homens jovens que estão recorrendo à cirurgia bariátrica, né?
Eu acredito que a indicação da cirurgia bariátrica seja uma coisa bastante pertinente ao tratamento multidisciplinar. Geralmente, os cirurgiões gerais que trabalham com esse tipo de cirurgia têm uma equipe multidisciplinar para avaliar e para indicar o procedimento, dependendo do IMC, dependendo das comorbidades, né? A gente, no consultório de cirurgia plástica, acaba recebendo esses pacientes já no momento seguinte. Então, no momento onde eles já fizeram a cirurgia, já melhoraram as suas comorbidades e aí vem com uma nova preocupação, que é a preocupação estética, né? No momento da cirurgia bariátrica, geralmente a preocupação é a saúde, que está em risco pela obesidade, obesidade, e no segundo momento eles nos procuram pela questão estética. E aí sim, a gente tem uma gama de procedimentos que vem cada vez mais ganhando espaço, porque esses pacientes também cada vez mais vêm ganhando espaço e procurando a melhoria da qualidade de vida, para a gente poder adequar esse paciente de novo ao convívio social. Tem pacientes que são maratonistas, tem pacientes que viram atletas, enfim, às vezes isso atrapalha um pouco o excedente de pele, os danos que a obesidade deixaram no corpo depois da sua correção. Bom, a gente sabe que a procura de uma beleza melhor hoje em dia é fundamental, até porque a gente sabe que tem, principalmente nos artistas, né? Tem que ter uma imagem boa, uma imagem melhor, uma imagem de preservação. A procura de pessoas mais influentes tem sido frequentes? Na verdade, as pessoas que transitam na mídia e que transitam na sociedade não são diferentes da população corriqueira, né? Todos buscam a melhoria da qualidade de vida, seja por medidas de saúde, seja por medidas estéticas, seja por medidas psíquicas. E eu acho que a gente tem um volume de pacientes dessas populações igual ao da população geral. Muito obrigado. Voltaremos daqui a uns minutos, com um intervalinho, sobre assuntos extremamente relevantes e curiosos com o Dr. Vinícius.